Galera, é o seguinte, eu tô tirando alguns consoles meus de dentro do baú literalmente, e é natural que o PS2 esteja no meio deles, afinal não só é um dos consoles mais importantes da indústria por ter apresentado um salto gigantesco entre as gerações, como também foi um dos que eu mais joguei na minha trajetória gamer. E usando o PS2 em 2021, agora com um olhar mais apurado do que originalmente era no seu período de lançamento, e claro, com muito mais parâmetros comparativos hoje em dia, vejo que o console foi mestre em não se limitar por especificações de hardware. Diria que é muito fácil ligar o console e falar dele aqui no canal utilizando títulos comuns, que normalmente são vistos pela mídia e que todos estão sempre falando. Esses são os que podemos chamar de títulos atemporais, aqueles jogos que não importa o tempo que passe vão sempre continuar sendo jogados e lembrados, seja porque se tornaram uma referência ou por serem aclamados no meio dos fãs. Exemplos claros e clássicos disso são God of War 2, que foi uma sequência que dispensa apresentações e usou o hardware do console muito bem, trazendo melhorias para os visuais e conseguindo renderizar um dos maiores personagens em tempo real naquela época, sendo o Titã Atlas nesse caso. Feito inclusive que Shadow of the Colossus também conseguiu realizar, em que acompanhado disso, introduziu um sistema de pelagem único na construção dos inimigos, que mesmo que tenham sido construídos com uma proposta colossal, não dispensavam um número de detalhes, o que fez com que a plataforma de sexta geração da Sony suasse bastante para poder rodar ele, não conseguindo nem manter uma estabilidade na taxa de quadros por segundo em muitos trechos. E o estopim dessa lista de exemplos é sem sombra de dúvidas Metal Gear Solid 3, que além de seu estilo gráfico realista, trouxe uma selva quase que viva, com um sistema de física aplicada na grama para ela poder se mexer de acordo com a movimentação do personagem. Todos esses jogos citados não só definem bem o que o PS2 é capaz de fazer, como também receberam uma análise individual para cada um deles aqui, você pode conferir na playlist que vai estar disponível no fim desse vídeo. Mas acreditem, existem feitos interessantes em outros jogos que devem ser valorizados até quando se está usando o PS2 em 2021, porque o que eu mais vejo aqui no canal é gente falando que ainda tem esse console incrível. Por isso, hoje a gente vai ver o que podemos encontrar de interessante nele que faz com que esses jogos menos vistos pela mídia, mas ainda assim incríveis, sejam relevantes e experiências quase que indispensáveis. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então agora vamos dar uma olhada em títulos menos falados usando o PS2 em 2021. O primeiro título que eu comecei jogando depois de instalar novamente o PS2 foi o quarto game da saga Onimusha, e convenhamos, ele não é nem de longe o mais famoso dela, mas em contrapartida insere elementos que foram muito bem-vindos e expandiram as mecânicas do jogo de uma forma geral ao compararmos com a trilogia que o antecede. E esse é apenas um dos pontos para se jogar Onimusha Dawn of Dreams, os avanços na jogabilidade. Antes de seu anúncio, Onimusha 3, um dos mais aclamados dentro da franquia inclusive, havia sido denominado como o último game da saga, mas com a chegada do quarto jogo, Keiji Inafune, que é seu produtor, disse que na verdade ele foi o último título da saga de Nobunaga Oda, que foi o vilão que antagonizou toda a trilogia original, dando assim mais liberdade para a franquia poder introduzir novas histórias. Então, com essa breve parametrização, por fim o que encontramos que me leva a crer que esse é um título que merecia mais reconhecimento do que o que de fato ele tem. E para responder isso, vamos por partes. Primeiro, a grosso modo, vale dizer que ele tenta expandir mais a jogabilidade, colocando uma maior liberdade para a exploração dos cenários com mais idas e vindas, maiores customizações e finalmente uma câmera em 3D. Nos jogos originais esse estilo de câmera era restrito porque nos dois primeiros os cenários eram pré-renderizados, assim como os que encontrávamos em Resident Evil clássicos, e isso impossibilitava uma câmera livre, fazendo com que ela se posicionasse em partes específicas. E quanto ao terceiro game, o sistema até de fato evoluiu, trazendo ambientes em 3D, mas de certa forma ainda limitados e restritos, o que continuava não trazendo tanta liberdade na câmera, mas ainda assim mostrando uma evolução ao compararmos com o título que o antecede. Em Onimusha 3 a câmera funcionava de forma muito parecida à de Resident Evil Code Veronica, que por sinal foi o primeiro título da saga principal a trazer cenários completamente em 3D, em que mesmo que tivesse fora do nosso controle por termos ambientes em 3D agora, essa câmera conseguia acompanhar melhor o personagem, por mais que os locais não fossem tão amplos ou detalhados. Quanto a Onimusha 4, se é que podemos enumerá-lo, as adaptações foram feitas pensando em um jogo com muito mais liberdade voltado para o hack and slash, o que já se relaciona com esse tipo
tipo de câmera mais livre, e também se difere do estilo de combate travado dos predecessores, que colocavam o protagonista em confrontos mais individuais enquanto os outros inimigos esperavam a sua vez de te atacar. O que não acontece aqui. Os golpes de Soki, protagonista do jogo, são muito mais abertos e proporcionam danos a mais de um inimigo com muito mais facilidade, já o adaptando para essa nova proposta. E nesse caso, é importante salientar que a trilogia original foi feita pensando em trazer títulos que se dedicassem a muita exploração e combates de espada entre samurais. Essa foi o que podemos chamar de conceituação inicial. O quarto game abre mão disso e deixa de ser tão segmentado para ser um título mais livre. Prova disso é que existem muito mais combates do que puzzles comparativamente com os outros títulos. E aí é que está a inversão de valores. Enquanto os jogos anteriores a ele davam menos ênfase aos combates, aqui não é o que acontece. Mas isso não é tudo, visualmente ele também é muito interessante. Diria que a saga Onimusha acabou tendo como um de seus principais elementos suas clássicas aberturas que vinham com CGIs exuberantes, e quando falamos de Onimusha 3 isso é quase como um ponto de referência para o jogo. E o quarto game naturalmente também não faz feio, mas ele ainda apresenta mais elementos inovadores do que esse. E bem, como já mencionamos, o sistema gráfico completamente em 3D foi introduzido no terceiro título da série, e foi muito bem aplicado, diga-se de passagem. Chego a dizer que poucos são os elementos novos que a sequência conseguiu trazer, justamente pelo terceiro título ter sido tão competente. Mas a diferença aqui é como tudo o que foi trazido, além de refinado, foi melhor estruturado. A grosso modo, sobre as novidades visuais, podemos dizer que os modelos dos personagens têm mais detalhes agora, o que foi importante para se usar esse novo estilo de câmera, que a visão do jogador está muito mais próxima deles. E os efeitos de água que trouxeram o que se tinha de melhor no quase fim de vida do PS2, abusando de técnicas de transparência, que por sinal é uma dificuldade da plataforma. Afinal, o game foi lançado lá em 2006. Mas o interessante está em como os outros elementos foram aprimorados em prol de acompanhar essa nova perspectiva e principalmente a maior variedade de cenários. E por que isso acontece? Podemos dizer que o Onimusha Dawn of Dreams foi feito para render pelo menos umas 30 horas de jogo, e ao longo dessas 30 horas naturalmente encontraríamos ao longo de toda a jornada diversos ambientes. No jogo, no começo da história, seguimos pela cidade, depois vamos explorando florestas e por fim diversos templos que usam conceituações distintas em sua construção de uma maneira geral. E o que encontramos nesses locais são superfícies com uma qualidade de texturas superior ao game anterior, o que já remete ao aprimoramento e refinamento dos elementos. Lá os visuais faziam um bom trabalho de fato, mas por muitas vezes a gente não conseguir visualizar as coisas de perto em função da câmera não proporcionar isso, diversos elementos não recebiam maiores detalhes. A superfície de uma parede que lá era lisa ou pouco trabalhada para evitar muitos elementos na construção, aqui recebeu detalhes de rachadura e afins, por exemplo. Além disso, os locais são mais densos, com mais objetos interativos agora, e isso cria uma naturalidade maior. Só que o feito curioso aqui é como o sistema de iluminação se apresenta pra gente. Enquanto o jogo anterior já possibilitava um personagem que conseguisse interagir com nuances apresentadas por um sistema de iluminação mais do que aceitável para a plataforma, Dawn of Dreams aplica isso levando em consideração cada área visitada. Para ficar de fácil compreensão, a maneira mais prática de explicar é que existem partes que o jogo vai trabalhar o mapeamento de sombras diretas em áreas abertas se aquele for o intuito da conceituação da área, se aquela sombra daquele tipo de fato for necessária para aquele local. Isso porque existem áreas também abertas que trabalham com o escurecimento de texturas e uma maior saturação nas cores para poder deixar aquele local de acordo com a sua proposta. Então varia muito da conceituação de cada área. O mesmo vale para os ambientes internos, que em sua maioria simulam essa iluminação indireta trabalhando as texturas, desde que isso seja importante na hora de dar vida à parte artística do jogo. Isso, claro, não torna o sistema melhor ou pior do que o que foi visto no jogo anterior, que trabalhava isso de uma forma mais generalizada, em que todos os locais tinham o mesmo tipo de luz e sombra aplicado. Mas ainda assim, é fácil perceber que aqui existe uma individualidade em função disso no padrão em que todos os efeitos foram aplicados. E isso é um trabalho muito mais artístico do que técnico. Então, mérito para Onimusha 4.
Esse eu diria que é um jogo extremamente importante para a franquia Resident Evil e uma das sacadas mais inteligentes da Capcom, que não recebe devida notoriedade nem pela mídia e nem por grande parte do público, mas que ainda assim tem um apelo muito bom pela fanbase. Outbreak veio com a ideia de, durante os eventos da trilogia original, relatar o que estava acontecendo com pessoas normais, os civis, na cidade de Raccoon, e como isso explicaria os acontecimentos de Resident Evil 2 ou Resident Evil 3. E a melhor forma de representar isso que eu tô falando aqui é no cenário Below Freezing Point, que aparentemente acontece depois da suposta morte de William Birkin no segundo título, quando foram roubar o vírus dele, e antes de Claire ou Leon chegarem no seu laboratório. Nessa parte, no Resident Evil 2, o laboratório estava completamente destruído com algumas cápsulas vazias, e se a gente não enfrentou os Hunters que aparentemente saíram de dentro dessas cápsulas, devemos agradecer única e exclusivamente aos protagonistas de Outbreak, que foram lá nesse meio tempo e fizeram esse serviço por nós. Em conjunto a essas possibilidades de explicar melhor essas entrelinhas deixadas pelos jogos clássicos, eis aqui na época uma ótima oportunidade também de reviver locais clássicos da cidade, que foram limitados pelo poder do PS1. Os cenários foram muito fiéis ao level design original, o que foi um prato cheio para os fãs, tanto naquela época como hoje em dia, jogando agora em 2021. Em cada estágio que era representado por um cenário específico, escolhemos um personagem que podia ter ou não uma história com aquele local, além de surgirem mais dois para poder auxiliar a gente. E assim avançaríamos com o objetivo daquela missão, com cada personagem tendo uma habilidade específica. E saber quem escolher é de muita importância aqui, porque esse é outro elemento que agora influencia na nossa sobrevivência. Se nos jogos originais tínhamos os baús, pouca munição, itens de cura e um espaço bem limitado no inventário, aqui, além de tudo isso, o baú foi excluído, existe um tempo para se concluir cada cenário porque todos os personagens estão infectados pelo vírus, em que podem se tornar zumbis e acabar atacando quem você está controlando, ou você pode se tornar um zumbi também e dar game over, e como se não bastasse, além de ter que manter o controle do seu inventário e dos itens que você carrega, é necessário fazer o mesmo com todos os outros que estão te acompanhando, porque eles vão ser o seu baú. Na tela de seleção de personagens aparecem as principais características de cada um, e isso é fundamental para poder se jogar. No meu caso, como eu já joguei o game, lembrava mais ou menos dos pontos fracos e fortes de cada um, e isso facilitava o controle de itens, me dando também uma dimensão do que cada um era capaz de fazer. Mas se não se atentar a isso, a segunda jogada vai ser a mais fluida no seu caso, por aprender na prática a função de cada um, o que não é o ideal. É claro que toda essa ideia é muito mais favorecida por uma jogatina online com pessoas reais, onde a gente poderia elaborar estratégias e até pedir ajuda, mas o online na época do PS2 era muito limitado, então eu tive que me contentar com o apoio da inteligência artificial mesmo, que não é de todo mal, só que como sempre, existem falhas, mas mesmo assim, era legal ver esses personagens esboçando algumas reações em tempo real durante a gameplay, expressando pensamentos, fazendo comentários e até prestando suporte caso a gente precisasse. Isso acabava deixando toda a experiência muito mais viva e imersiva. E nesse momento, eu gostaria de já comentar sobre as características técnicas do jogo, mas antes, a gente precisa citar que houve uma sequência para ele chamada de File 2, ou em tradução literal, Arquivo 2, que adicionou novos cenários e a possibilidade de agora escolher quais os outros personagens que nos ajudariam durante a gameplay, o que foi muito importante principalmente para quem tem noção das características de cada personagem aqui, para assim poder montar o seu time da melhor forma possível, onde no meio disso tudo, posso dizer e já relacionar com os elementos gráficos que uma das novidades mais interessantes foi a adição do cenário do zoológico, e vocês vão entender o porquê. Nesse cenário enfrentamos diversos animais que foram infectados pelo vírus, mas o que me dá mais gosto de ver até o dia de hoje é o elefante sem sombra de dúvida, e isso acontece por mais de uma razão. Primeiro porque ele pode ser facilmente considerado como o nêmesis da fase, e honestamente nenhuma foi tão perturbadora a esse nível quanto essa. E segundo porque a modelagem do animal em si é incrível. Outbreak tem uma pegada muito mais realista que os outros jogos da franquia produzidos para o PS2 até então. Nesse período a gente ainda não tinha recebido o Resident Evil 4, por exemplo, e por isso o vislumbre com os visuais desse jogo foi bem grande, porque houve um salto significativo quando comparamos com Code Veronica. O elefante em específico, além de ter uma textura de pele bem representada, levando em consideração as condições que a cidade tá, ainda é cheio de feridas e o corpo dele já começou a necrosar, e isso fica tudo bem destacado. Um verdadeiro show de representação, se é que podemos chamar assim. E como se não fosse o bastante, precisamos falar também da modelagem dos personagens e sua movimentação.
Todos eles foram modelados da forma mais realista possível e tiveram sua movimentação condizente a isso. O uso das cores na modelagem é opaco para poder representar mais naturalidade e, de certa forma, menos beleza, já que se trata de um game de sobrevivência e terror. Detalhes como cabelo, roupas com acessórios em 3D e expressões faciais são incríveis para o padrão da época e os melhores feitos em Resident Evil no PS2 até então. Neles encontramos poucos elementos texturizados e os que foram receberam a técnica muito bem, sem deixar um aspecto mal acabado, que era bem comum em jogos mais genéricos, mas não foi o caso de Outbreak. E isso pode ser notado muito em detalhes de amasso nas roupas de alguns modelos, por exemplo. E para poder ornar com esse realismo, os ambientes vieram na mesma pegada. Pouco se tinha interação com a luz direta e eles foram construídos pensando no escurecimento de texturas para poder representar a influência de uma luz indireta, lembrando que luz indireta é sempre aquela luz que é rebatida por alguma superfície, onde os modelos não interagiam muito, mas era compreensível para a época de lançamento do jogo. A presença dessa iluminação indireta, digamos que fake, foi abordada pelo fato do jogo se passar em ambientes noturnos e internos, que são locais que demandam esse tipo de luz e sombra, e mesmo que não tenham interação, para poder ornamentar todo o cenário, ainda está presente ali. Mas com tudo isso dito, é sempre muito importante lembrar que toda regra tem a sua exceção e Outbreak não foge dessa filosofia, e o que eu quero dizer com isso é basicamente o seguinte: a gente ainda assim vai encontrar áreas que receberam a influência de uma sombra feita por uma iluminação direta, assim também como locais que foram projetados com fins estéticos para poder receber a atuação de uma iluminação indireta que consiga interagir com os personagens. O ponto aqui é que isso acontece com menos frequência do que poderia acontecer. O que destaca mesmo a qualidade dos ambientes são a tonalidade realista, a qualidade das construções em 3D que eles recebem e principalmente o level design. Toda a construção de cada estágio consegue conversar muito bem, tanto com o cenário que o antecede, assim também com o próximo cenário que vai o suceder. Um dos meus favoritos é no estágio chamado de Flashback, que para representar uma selva usou um padrão com diversos planos na composição junto a um efeito de névoa que por vezes aparece para poder criar uma sensação de densidade vista em florestas reais, junto, claro, a uma profundidade muito boa. Todos esses componentes e elementos visuais contribuíram para que o local seja tão macabro quanto qualquer outro cenário do jogo, mas não só isso, ele também consegue imergir a gente muito bem em um local que aparentemente está situado no meio do nada, porque a sensação passada para o jogador é exatamente essa, de que a floresta está situada num local inóspito. Com isso, os gráficos de fato não são os melhores vistos no PS2, mas com certeza cumprem muito bem seu papel dentro de uma proposta realista e também conseguem ser, para a época, o melhor feito para um Resident Evil. E rever isso em 2021 foi mais do que aceitável. O jogo envelheceu relativamente bem para um jogo de PlayStation 2. Ao pesquisar sobre a franquia Fatal Frame na internet ou ao parar para refletir sobre a saga, é comum que o primeiro jogo que vem à tona seja o Fatal Frame 2 Crimson Butterfly, e isso é perfeitamente natural, já que ele foi um marco dentro da indústria e um dos melhores jogos do gênero de survival horror. Mas ele não seria possível sem esse aqui, o primeiro jogo da franquia. Fatal Frame 1 é baseado em uma lenda que conta um assassinato em massa dentro de uma mansão, e na trama do game a gente vai para uma mansão em que basicamente aconteceu a mesma coisa. Para encontrarmos os principais inimigos aqui, que são espíritos, usamos uma câmera como arma, o que foge dos padrões dos jogos de terror até dos dias atuais, e esse é apenas um dos elementos que o torna tão único dentro desse tipo de gênero. Podemos dizer que Fatal Frame 1 não é necessariamente assustador pelos combates, mas sim porque existe toda uma atmosfera por trás deles, e é isso que faz do título um game tão macabro. Aqui é muito fácil ficar perdido e sem saber o que fazer em todos os sentidos possíveis, e diria que quando o assunto é a exploração dos ambientes, existe uma explicação técnica para isso. Muitas salas foram projetadas para serem usadas mais de uma vez em função das limitações técnicas da época e por conta de um ponto inovador que o jogo inseriu, que a gente vai dissertar mais a fundo sobre, já que estamos falando de um título aqui de 2001. O que iria diferenciar essas salas que foram repetidas eram os itens que ficavam presentes nelas e o posicionamento deles, o que foi uma estratégia utilizada pelos desenvolvedores para poder burlar esse tipo de problema sem tornar o game maçante, então ponto para a criatividade do time de desenvolvimento. Essa foi uma preocupação tão veemente que ele pode ser considerado como o jogo mais curto da saga e com a menor área explorável também, mas isso não diminui o mérito dele.
Muito pelo contrário, porque tudo aqui é muito consistente. Explorar cada sala ou corredor é uma experiência que pode ser definida pela palavra tensão. Cada objeto, música ou até mesmo posicionamento de espíritos foram feitos de forma inteligente para que o jogador não saia da atmosfera que o game já o introduz desde o começo. É muito difícil entender o que está acontecendo e mesmo que você leia todos os arquivos, as coisas só começam a ficar mais claras perto do fim do jogo. Durante um bom tempo, nós mal sabemos o que estamos enfrentando de fato e como fazer para poder sair do local, o que causa um conflito de sentimentos, porque ao mesmo tempo que precisamos sair dali, precisamos também encontrar o irmão da protagonista, que é o motivo dela ter ido para aquela mansão. O irmão dela foi à procura de um novelista que foi dado como desaparecido lá e, como já era de se esperar, ele também desapareceu. E não só isso, à medida que vamos avançando pelos cenários e pela história, aprendemos mais sobre diversos rituais que eram executados na mansão com o intuito de impedir que forças malignas invadissem o plano terreno. O folclore japonês foi muito bem adaptado ao fazer isso, inclusive, deixando muitos filmes de terror para trás com facilidade. Mas como tudo isso era exibido? Por mais que o segundo título apresente uma evolução substancial ao compararmos com o seu antecessor, Fatal Frame 1 ainda consegue trazer gráficos que envelheceram muito bem. Os cenários têm texturas que são cheias de detalhes e refletem com maestria a ideia de um local abandonado para poder caracterizar toda a ambientação. As superfícies construídas em madeira, os cenários cheios de destroços e os altares cheios de velas, indicando um possível ritual. Tudo isso foi trazido da forma mais detalhada possível. Junto a esses elementos, a lanterna da protagonista também é capaz de produzir sombras dos objetos presentes, o que deixava o tom do ambiente ainda mais macabro por concentrar a luz num único local, escurecendo todo o resto do cenário diversas vezes. E existe também o contraste para montar uma sensação de perigo, que foi apresentado na modelagem da personagem que parece uma boneca japonesa. Para se ter uma ideia, o estilo adotado foi tão funcional que permanece até os dias atuais na franquia e foi definitivamente uma escolha acertada para apresentar uma sensação de fragilidade, porque ao contrário da protagonista, os espíritos não têm um design tão amigável e isso definitivamente causava um contraste. E sua aparência variava de acordo com a forma em que eles morreram em sua maioria, o que deixa tudo ainda mais assustador, principalmente se você acompanha a história do jogo lendo os arquivos de texto, que ia detalhando toda essa narrativa. E duas curiosidades quanto a esses cenários e a modelagem dos inimigos é que, quando se trata dos ambientes, raramente vamos encontrar uma tela de loading. A ideia é que a gente fique imerso durante a gameplay o tempo todo, o que já associa-se com o fato de termos muitos locais sendo repetidos na sua construção, porque na época era uma tecnologia inovadora e por isso Fatal Frame precisou se limitar com relação a essa repetição. E sobre os fantasmas, eles usam um efeito de transparência que o PS2 tinha muita dificuldade em trazer, o que já mostra mais um destaque para ele. E no fim, o game ainda mostra animações que, além de imersivas e mesmo sendo pré-renderizadas, ainda utilizam o motor gráfico do jogo e por isso não destoam dos visuais da gameplay, conseguem trazer um jogo de câmera muito bom, levando em consideração que a gente está falando de um game de terror. É definitivamente uma experiência cinematográfica e tanto. Fatal Frame 1, mesmo sendo um título antigo, possui visuais que não sofrem muito impacto ao olharmos os padrões que nós temos hoje em dia, porque tudo se encaixa bem na proposta que o jogo oferece, artisticamente falando, é claro. Diria que as limitações podem ser muito mais notadas através das mecânicas de gameplay e de jogabilidade do que através dos seus gráficos. Ele não faz muito porque não precisa, se destacando ao evitar o máximo de loadings possíveis, e em conjunto a isso, todo o resto que ele faz de forma majestosa para dizer o mínimo, ao levar em conta o hardware do PS2. E galera, a ideia desse vídeo usando o PS2 em 2021 foi basicamente para vermos como até jogos menos conhecidos foram bem feitos, e se o hardware bruto do console não desse conta, os desenvolvedores sabiam o que fazer para apresentar resultados mais do que satisfatórios, o que traz experiências bem consistentes até para os padrões atuais. Olhando para todos eles, encontramos elementos tradicionais de iluminação, com exceção de Fatal Frame, que se esforça um pouco mais nessa área, e detalhes que são texturizados para terem sua representação nas superfícies da melhor forma possível. O segredo, no fim, tá na forma como tudo foi aplicado de forma inteligente e empenhada. Então, crédito para quem desenvolveu. Mas agora uma pergunta importante: o que vocês acham desses títulos? Vocês chegaram a ter contato com eles durante a jogatina de vocês no PlayStation 2? Me conta aí nos comentários que eu quero ler o que vocês pensam e se vocês já tiveram contato com eles. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas
segundas-feiras, às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.